Muito bem, vamos prosseguir a nossa entrevista. Anunciado aí, doutor Adalberto Araújo, presidente da Câmara de Vereadores de Paranaguá. Ele vem para falar sobre os avanços do legislativo, representatividade política no litoral e desafios que a região enfrenta. Doutor Adalberto, seja bem-vindo aos microfones da Rádio Litoral Sul FM. Obrigado pela sua presença. Muito bom dia, boa tarde a você, João Ricardo, a toda a direção da emissora, a população que nos acompanha nas ondas da Litoral e também pela internet. Eu que agradeço, na verdade, o convite e espero que a gente possa esclarecer ou levar conhecimento à população algumas das iniciativas que nós estamos tendo, inclusive como essa que a gente teve na última segunda-feira a respeito de um pronunciamento que fizemos, digamos, reivindicando ou solicitando das autoridades, das lideranças políticas da nossa região, maturidade política. Certo. Doutor, 12:09, é sobre isso que nós começamos a falar na nossa entrevista. Discurso muito marcante, repercutiu muito nas redes sociais de forma positiva, porque realmente Paranaguá precisa de uma representatividade no cenário aí na LEP, também na Câmara dos Deputados. O que falta, doutor Adalberto, na sua visão como político? O que está faltando? Falta uma visão, digamos, de coletividade, senso do bem comum, de pensar nas novas e nas futuras gerações, porque muitas vezes os políticos de plantão ou aqueles que estão exercendo o poder, eles pensam apenas na perpetuação desse poder, esquecendo-se, né, de que na verdade existe uma população, existe cidade, existe região que precisa de uma atenção especial, e nesse aspecto é que a gente trouxe na tribuna da Câmara Municipal na última segunda-feira, e agradeço aos veículos de comunicação, inclusive a Litoral Sul, por haver repercutido a nossa fala. A gente fazia um paralelo, né, o momento político por qual passa o país, a questão, por exemplo, da PEC da blindagem, né, que visa coibir lá a investigação de políticos envolvidos em corrupção ou em qualquer tipo de delito, mesmo a questão do retrocesso, que significa o fim a volta do voto secreto, né? E a gente fazia justamente um paralelo. Em 2013, no primeiro mandato da gente, a gente conseguiu fazer aprovar, muito embora fôssemos minoria naquele momento, 2 projetos importantes. Um era o Ficha Limpa Municipal, para impedir que pessoas condenadas, pessoas corruptas ou até outros delitos, elas pudessem ocupar um cargo público como cargo de confiança. Poxa, o servidor público, quando presta concurso e na hora da sua admissão, tem que apresentar uma série de certidões. Para cargos em comissão não havia. Então a lei da Ficha Limpa Municipal veio para coibir isso. Foi um avanço naquela época. E da mesma forma nós conseguimos aprovar o fim do voto secreto na Câmara Municipal. E hoje esse debate no Congresso Nacional para blindagem de políticos, né, inclusive de dirigentes partidários, bem como para retornar o voto secreto. Então, às vezes, o camarada vai votar algo que justamente está blindando lá bandido, corrupto, mafioso, e você não sabe nem como é que aquele representante está votando. Então, é um retrocesso e a gente pontuou isso. Então, é importante esse amadurecimento, essa maturidade da classe política, em especial do nosso litoral, para que haja uma unidade, uma consciência de que a gente não pode permanecer no atraso. É muito bom, é muito importante a parceria com deputados de outras regiões que trazem recursos, ajudam a firmar parcerias, mas isso é uma pequeníssima parcela do que o litoral poderia ter se tivesse os seus representantes genuínos, tanto na Assembleia Legislativa, como deputado estadual, como na Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional. Então é preciso justamente essa consciência. E em que nível? Você pode me perguntar, mas como que isso se daria? Eu acho que tem que sentar situação, oposição, para que haja assim um esforço para limitação de candidaturas. Nós tivemos na última eleição para deputado aqui na nossa região, o então candidato Adriano Ramos, agora nosso prefeito, ele não conseguiu a cadeira por 97 votos. Eu ia citar isso agora. Enquanto que houve algumas outras candidaturas assim que a gente sabia que não iam lograr êxito, que a gente tinha consciência de que não iam chegar ao objetivo, mas parece que são incentivadas justamente para que não haja o crescimento ou o surgimento de uma nova liderança. Então é nesse aspecto que a gente tem que aprender com o interior do Estado. No interior do Estado, e eu comentava na minha fala, cidades pequenas de 10, 15 mil habitantes, eles se unem naquela região e conseguem eleger inclusive deputado federal. Sim. E por que o litoral do Paraná, com um contingente de mais de 200 mil eleitores, não consegue este mesmo objetivo? Então é hora da gente sentar, conversar como gente grande,
ter maturidade, repito, para chegar. Não é porque, para mim, propriamente, pouco importa se Paranaguá ou o litoral vai ter um candidato que é alinhado comigo ou não. Eu quero que tenha um candidato com potencial de vencer a eleição, que vença a eleição e ajude a região. Então, pouco importa o espectro político, a ideologia, o que importa é o compromisso efetivo com o litoral. Obviamente que é importante também você fazer uma triagem, né? Às vezes a pessoa pode estar bem colocada numa pesquisa e tal, mas você sabe que às vezes não tem um perfil, seja para aquele cargo, ou mesmo a gente sabe que o histórico não é adequado para aquela posição. De todo modo, é preciso que haja essa consciência de reunir essas lideranças, conversar como gente grande, torno a dizer, e ter esse alinhamento. Porque senão serão mais 4 anos de atraso, de estagnação e, por que não dizer, de retrocesso como esse que nós estamos vivenciando nas 2 esferas de governo, ou do Congresso. Eu vou continuar nessa linha do senhor aí, falando das últimas eleições para presidente, para deputado, mais focando no deputado estadual, os votos do então atual prefeito Adriano Ramos. Foram 33 mil... Na região, né? Acho que ao todo foi mais, acho que foi 36 mil. Isso, assim. 36.900, que seja 36.900, né? Faltou 100 votos para entrar, para completar 37 mil, que seja. Doutor, hoje nós temos, está se encaminhando, as redes sociais falam de grandes nomes, eu não vou citar os nomes aqui, mas o senhor conhece, a população que está em casa também conhece. Seriam esses os mais fortes, o que a população comenta, ostentar um lado do outro? Eu não consigo ler tua mente ainda, mas indubitavelmente existem alguns nomes que até pelos cargos que obtiveram, pelas votações anteriores, estão sim credenciados a disputar tanto para deputado federal como para estadual. E aí, por exemplo, no nosso partido, Republicanos, nós temos o Marcelo Peck, que pelo engajamento das redes sociais, ele se credencia. Ele é um deles. Ele seria um deles, obviamente, né? Modestamente, também penso que o meu nome possa ser cogitado, seja pela experiência agora indo para um 3º mandato, pela formação que nós temos, pelo conhecimento do que é um orçamento e da importância que devemos ter, digamos, seja como deputado estadual ou federal, penso que também me credencio nesse aspecto. E do outro o senhor lado, já me responde uma das últimas perguntas que eu ia fazer. Num outro aspecto, por exemplo, o próprio ex-prefeito Marcelo Roque. Aí o senhor coloca 2 nomes, então vamos citar o nome do PEC e do senhor, que são posições bases hoje, que são caminhos lado a lado com o prefeito Adriano Ramos, e daí do outro lado seria a oposição sentar junto com o ex-prefeito Marcelo Roque. Teria uma grande possibilidade? Tem injustiças aqui, né? Sim, mas tem outros nomes também. Temos, por exemplo, o vereador Edineu Cruz, que também está já no seu 2º mandato, é um nome forte, é um nome que vem trabalhando, inclusive, para ser candidato a deputado estadual. Estaria, sim, credenciado também, né? Temos outros nomes aí, também, se não vou citar vários aqui. Senão a gente vai começar a fazer... temos o ex-vice-prefeito Arnaldo Maranhão também, que hoje a gente poderia dizer que seria oposição, né? De todo modo, eu penso que a gente precisa se unir, ver quem é que é detentor de mandato hoje, quem não é, de que forma que se pode compor, pensando no litoral, porque senão não adianta. Vão sair de novo aí 10, 12 candidatos da região, vai atrapalhar e acaba não alcançando o objetivo. Eu penso que nós temos potencial para eleger 2 deputados estaduais, por exemplo, né? No partido do governador, por exemplo, e aí vai depender também da composição das chapas, né? Mas nós tivemos deputados estaduais eleitos com menos de 30 mil votos. Então tudo isso vai depender de conjunturas. Se naquele partido ou no outro haverá algum puxador de voto, como funcionam as eleições, digamos, proporcionais, como a gente diz, aí né? bate uma tristeza, né? Como o senhor falou, tem menos de 30 mil votos. O prefeito Adriano Ramos fez 37, quase 37 mil votos, não entrou. Justamente. Então, é nesse aspecto que eu digo. Agora, é preciso deixar, digamos, as vaidades de lado, é preciso deixar, digamos, os projetos pessoais de lado, amadurecer, para que haja uma convergência, né? Eu penso que se houver essa maturidade, nós vamos avançar e vamos avançar muito. Me atrevo a dizer que agora, apesar de todo o alinhamento do atual prefeito Adriano Ramos com o governo do estado, Paranaguá é vista como uma cidade sem, digamos, uma proeminência nessa questão da representatividade, especialmente na Assembleia. Então, para você conseguir uma audiência com o governador, com o secretário de Estado, não é fácil. Sendo que se você tiver um deputado da região, ele vai abrir as portas.
Nós recordamos aqui que acho que o último deputado que tivemos foi Alceuzinho, né, que ocupou interinamente ali o mandato, Alceuzinho Maron. E foi importante, né? Nós temos hoje o viaduto ali da PR-407, graças muito à intervenção e ao posicionamento político de um deputado vinculado à nossa região. Vamos recordar que aquele tempo lá haviam mortes assim sequenciais naquele trecho e que hoje, graças a Deus, diminuíram bastante, né? Graças digamos, a essa presença de um deputado da região. Certo. Vereador, por que de lá para cá, é que eu coloquei um dado aqui, o senhor pode me corrigir. O último deputado federal eleito pela cidade foi em 1969, se eu não me engano. Isso. Eu só não lembro quem... Miguel Bufara. Miguel Bufara. Certo. De Paranaguá, que aí entrou o regime militar e ele acabou perdendo o mandato, mas foi a última representatividade em nível federal que nós tivemos. 69, né? Hein? Muito tempo. É o ano que eu nasci, por exemplo. Certo. O que faltou de lá para cá, doutor? Faltou justamente isto, essa consciência, né? E aí me permita dizer, né? Por favor. Vamos supor, quem estava ou quem esteve na prefeitura, muito pouco se empenhou para que houvesse essa unidade, para que houvesse essa diminuição das candidaturas. Porque eu penso que quem está prefeito, ele tem este papel de aglutinador, de juntar inclusive as entidades, né, as instituições da cidade, e aí me permita dizer também, quando o Valdir Leite, né, o ex-vereador e deputado Valdir Leite foi eleito como deputado estadual, houve uma convergência de várias lideranças, de várias instituições que compraram a ideia. Votem candidatos do litoral, eleja candidatos do litoral. Então, repito, sem demérito aos parceiros, aos deputados que auxiliam a cidade, são vários, mas, repito, é uma pequeníssima parcela que a gente obtém, porque obviamente que o grosso dos recursos, os convênios, né, as oportunidades vão para onde eles têm o maior reduto eleitoral. E o litoral, ele vai distribuir 1.000 votos para um, 2.000 votos para outro. Tivemos Cristiane Yared, que levou mais de 10.000 votos para deputado federal aqui em Paranaguá, quer dizer, isso fez falta certamente para alcançarmos um objetivo. Então é isso que a gente precisa ter, a compreensão de que precisamos ter os nossos representantes genuínos do litoral. Um contingente eleitoral de 200.000 votos, será que a gente não conseguiria eleger um deputado federal com 50, 60 mil votos? Obviamente que também não contando apenas com o litoral. Sim. Eu acho que, e nesse aspecto, penso que tem alguns candidatos que já estão trabalhando fora das suas regiões, né? Com segmentos, com lideranças, com instituições que vão justamente, às vezes, fornecer, digamos, uma votação que venha complementar aquilo que é necessário para o objetivo, né? Para conseguir o objetivo. Certo, doutor. Algo a mais nesse sentido de união política? Já tem alguma conversa? Já foi... o senhor usou a tribuna, mas de forma assim, já tem alguma conversa? Para sentar oposição, ou isso daqui é mais para frente? Segredo, né? O compromisso do prefeito Adriano Ramos, né? Inclusive ainda antes de ser prefeito, de que ele vai se empenhar para esta unidade, né? Para esta convergência, para limitar as candidaturas, para fortalecer alguns nomes. E repito, a gente não pode ser candidato de nós mesmos, né? Então, quem estiver melhor, quem tiver uma melhor condição, seja para um cargo ou para outro, penso que tem que ser visto com um certo carinho. Mas, e penso também que do outro lado, né, o pessoal que não está no poder hoje também pensa da mesma forma. E eu repito, eu não tenho posso ter divergências no campo político, mas jamais no campo pessoal. E acima de mim, acima de um projeto de poder, está a minha cidade, está o meu litoral. Pode não ser o Adalberto, pode ser o Marcelo Peck, pode ser o Irineu, pode ser o Marcelo Roque, mas nós precisamos voltar ao bonde da história. Nós perdemos o bonde da história e o Paranaguá, repito, Paranaguá, o litoral, apesar de alguns avanços, temos a ponte de Guaratuba, a ponte de Guaraqueçaba, mas, gente, uma ponte de Valadares custou 13 milhões. 13 milhões é dinheiro que um deputado federal traz assim, digamos, numa canetada. Então, exatamente. Quanto tempo que a gente já não poderia ter esse benefício? É próprio dito os viadutos. Sim. Que tanto prezamos que nessa gestão o prefeito Adriano Ramos está colocando em prática. Né?
Isso, ele levou essa demanda, que é uma demanda antiga, para você ter uma ideia, em 2013, quando eu e ele fomos eleitos vereadores, tinha esse problema e existia lá, digamos, um intuito nosso de tentar viabilizar isto. Fomos a Maringá, lá houve um projeto de rebaixamento da linha férrea, que resolveu o problema, diferente de Paranaguá, que teria um custo alto, a obra talvez não fosse viável. Então estão colocando ali um outro tipo de projeto que pode ser viável com o apoio do governo do estado. Mas é um sonho antigo. Aliás, o rebaixamento da linha férrea foi sonhado já lá atrás pelo Alceuzinho Mourão quando candidato a prefeito de Paranaguá. Então é preciso a gente ter, digamos, essa humildade, reconhecer o valor das pessoas e, obviamente, convergir. Sentar, dialogar e ter esta, digamos assim, compreensão de que mais importante que o indivíduo é a coletividade, é o litoral que precisa avançar. Certo. Doutor, presidente, né, em seu discurso o senhor lembrou também, agora mudando, vamos falar um pouquinho das conquistas importantes da Câmara da última década e quais dessas mudanças o senhor considera mais marcantes para a democracia de Paranaguá? Senhor, a gente tem o vídeo já, Luísa? Então a gente vai soltar uma palavra aí do discurso. Agradeço ao Edran, a assessoria da Câmara, por nos enviar o vídeo. Vamos, inclusive, foi postado em suas redes sociais. Isso. Nós pedimos sem a sua autorização. Falamos com o Edran. Não tem problema. Vamos ouvir aí, então, a palavra do doutor Adalberto, por gentileza. Pode soltar. Com a palavra, o nobre vereador Adalberto Araújo. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, população presente, os que nos acompanham remotamente. Eu uso a palavra nesta noite para fazer um resgate histórico desta casa, vereador líder Wellington Frandi. Em 2013, junto com os vereadores, aquela composição, aquela legislatura, conseguimos aprovar aqui 2 instrumentos importantes para a democracia, para a transparência na vida pública, vereador Chiquinho Busmayer, que foi justamente a aprovação do fim do voto secreto para determinadas votações, o que foi culminado, foi finalizado nesta legislatura com, finalmente, o fim do voto secreto para a votação de vetos do Poder Executivo. E naquela oportunidade, a eleição da mesa diretora, ela era feita, a vereadora Marileite, em escrutínio secreto, que a gente fez com que fosse público, então, para que a população pudesse saber de que forma vota o seu representante. Também ficou ali definido que eventuais cassações de mandatos também seriam através do voto aberto. Foi uma conquista, sem sombra de dúvida, porque muitos parlamentos, muitas câmaras municipais até hoje ainda permanecem com o voto secreto. E uma outra conquista, também na linha da transparência, da moralidade na administração pública, foi a lei da ficha limpa municipal. Nós tínhamos até então a lei da ficha limpa federal, que proibia que candidatos, postulassem um cargo público sendo condenados em órgãos colegiados, como o Tribunal de Contas, Tribunais de Justiça. Então ali elencava algumas hipóteses em que você ficava proibido o teu acesso de participar das eleições. Então, também naquela legislatura, que foi entre 2013 a 2016, esse projeto da nossa autoria veio para disciplinar, ou seja, a partir de então, no âmbito do município de Paranaguá, você não poderia mais nomear pessoas com esse tipo de histórico, porque não seria nem razoável, para que um servidor público possa assumir um cargo público, ele tem que prestar concurso e, por ocasião do seu chamamento, ele tem que apresentar as suas certidões negativas. E até então, isso não existia. E por que é que eu faço, ou estou procurando fazer esse resgate histórico aqui, nesta noite, vereador Alisson Stiglitz? É porque aqui e ali nós estamos acompanhando, de certo modo, falo por mim, angustiado, o debate em nível federal, com relação às coisas como estão acontecendo. Veja o retrocesso que nós estamos vivenciando, a tal da PEC da blindagem, que de um lado vai permitir que milicianos, que bandidos, que mafiosos elejam os seus representantes e eles só poderão ser investigados se houver uma autorização da respectiva casa legislativa. É um absurdo, é um retrocesso, é contra tudo que se possa imaginar em termos de ética, de transparência, de moralidade no serviço público. Também, através dessa PEC da blindagem, vereador Giovanni Martins, se quer retornar com o voto secreto.
Então, você não vai poder nem saber quem é que está votando a favor da bandidagem, do crime, da corrupção, e quem está se esforçando em fazer as coisas certas. E aí, mais uma reflexão. Ano que vem, nós vamos ter eleições, especialmente para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, para o Senado da República. Bem, então ouvimos aí o doutor Adalberto. Doutor, um discurso marcante e que repercutiu muito nas redes sociais e também na sessão da Câmara. Quero que o senhor explique essas mudanças aí marcantes para a democracia de Paranaguá. Então, na verdade, e assim, eu agradeço a atual composição também na Câmara, né? Tem facilitado bastante o trabalho da gente como presidente da Câmara. É uma produção legislativa intensa, né? Vários vereadores, sejam os mais experientes, sejam os novos vereadores, com vontade de acertar, com vontade de fazer acontecer. E num clima assim, não é 100% de harmonia, porque se fosse também não seria parlamento, né? Então a divergência de ideias faz parte, é salutar, mas todos dando a sua contribuição e dentro de um clima assim de absoluto respeito. E a gente tem feito ali alguns encaminhamentos, né? Agora, por exemplo, estamos... já é um sonho antigo, né, da atualização do plano diretor, que vai permitir mais investimentos na cidade, seja na área da construção civil, mobilidade urbana, questão do próprio meio ambiente, né? Você permitir, por exemplo, a instalação do distrito industrial, que a gente sonha aí há décadas, né? Eu era pequeno, a gente falou que de 1969, sim, eu era criancinha, ali tinha 5, 6 anos, já ouvia falar de parque industrial, que até hoje não foi implementado, né? Também estamos idealizando ali, Moura, e é importante também que a tua audiência fique atenta, um grupo de estudos da Câmara Municipal de Servidores está elaborando um edital e em breve, fazendo um estudo para posteriormente lançarmos um edital de concurso público. Então a Câmara hoje tem um quadro de servidores que não atende na plenitude às necessidades, né? Não há advogados em número suficiente, não tem técnico em tecnologia da informação, não tem administrador de empresa, entre outros cargos, né, que a gente entende que são necessários. Muita gente se aposentou, outros infelizmente faleceram, então é preciso a reposição e possivelmente nós tenhamos novidades em breve, quem sabe até o final do ano, com a abertura de um certame, né, de um edital de concurso público, né? Isso é importante não somente para a população de Paranaguá, o litoral, mas será uma oportunidade de colocação de emprego, né? E eu penso que é bastante positivo. Certo. Doutor, vamos falar da harmonia então. A harmonia entre a Câmara Municipal e a Prefeitura, né, na questão atual da gestão do prefeito Adriano Ramos, como é que caminha? Olha, tem sido uma relação bastante amistosa, bastante respeitosa, até porque o Adriano Ramos, o prefeito, ele já foi vereador por 2 vezes, e ele sentiu na pele a dificuldade de um vereador que às vezes não é da base do prefeito, de ter acesso a informações, de ter acesso a um secretário, e isso não acontece, sejam vereadores da base, sejam vereadores de oposição ou mesmo vereadores auto-intitulados independentes, todos têm acesso ao prefeito, aos secretários, os pedidos de informação são todos aprovados, não há nenhuma restrição, não pode pedir informação disso ou daquilo, então tem sido uma relação de bastante respeito. E de outro lado, a Câmara Municipal dando suporte aos projetos, às iniciativas da Prefeitura, né, aprovando remanejamentos orçamentários, aprovando legislações que venham a facilitar o desempenho do serviço público. Ainda ontem eu ressaltava, né, um relatório da Secretaria de Governo aqui do nosso município, que apontava uma economia de 28 milhões de reais só nesses primeiros 8 meses. Né? Uma diminuição do tempo de realização dos certames de licitação para contratação de obra, de serviço, de produto, né? Então isso é um ganho para a administração. A própria questão ali que foi pontuada do compliance, né? Da transparência, né? Da ética no serviço público, a eliminação de papel, a própria Câmara Municipal está fazendo agora, nós vamos eliminar o papel na Câmara Municipal de Paranaguá, além da economia que se tem, é uma preocupação com o meio ambiente, né? Vamos também fazer justamente a modernização de alguns procedimentos para torná-lo cada vez mais transparente, para torná-lo cada vez mais eficiente e, acima de tudo, proporcionar economicidade para o dinheiro que, na verdade, de todos nós é o dinheiro do contribuinte. Certo, doutor. Eu sei que o tempo do senhor tem que almoçar, tudo, tem que ir para realizando, né, os trabalhos nesta quarta-feira. O que o senhor considera aqui para frente, doutor? Nós estamos caminhando para o final do ano,
né? Tem mais 3 anos e meio, tem tudo pela frente na gestão. O que o senhor vai colocar como prioridade, não só do doutor Adalberto, mas também da Câmara Municipal? O que o senhor acha que deve ser prioridade daqui para frente? Acho que a prioridade número 1 é nós, como Câmara Municipal, agilizarmos a implementação do novo plano diretor. É uma aspiração antiga de vários segmentos, seja na área da construção civil, com a construção de novas moradias, de novos empreendimentos, né, que estão dependendo justamente dessa atualização da legislação. Então é um trabalho conjunto, né, feito pela Prefeitura de Paranaguá, com a participação da sociedade civil, da população, audiências públicas, tudo isso para justamente chegarmos na melhor proposta possível, né? A gente costuma dizer que o poder público ajuda bastante quando não atrapalha. Então a gente precisa tornar a legislação mais ágil, mais, digamos assim, que propicie, né, os novos investimentos. A própria iniciativa agora do prefeito Adriano Ramos com relação a algumas documentações que eram exigidas, né, e que ficavam ali pendentes, já sai na hora. Então você pode iniciar o teu empreendimento sem precisar ficar aguardando. E é nesse sentido que eu penso que a gente precisa gerar emprego, produzir renda, melhorar a condição de vida. Mas preocupar também com a questão da mobilidade urbana aqui de Paranaguá, a questão de novos espaços, novos estacionamentos. A gente tem que conversar com o Ministério Público, ver áreas, né, da nossa região que possam receber esses investimentos e tirar os caminhões do centro da cidade, e termos mais qualidade de vida. Eu penso que passa muito por aí, Mura. Certo. Social, eu criancinha, né, ali no Jardim Santa Rosa, Eu vou... jogando bola. Tá aí a foto do doutor Adalberto. Doutor, Tinha cabelo, oh, que saudade. essa é a maior saudade? Saudade. E corpinho também, né? Doutor, quantos anos o senhor tinha aí, lembra? Há uns 11 anos, 10 Certo. anos. Hoje eu não vou revelar, não vou pedir pra revelar a sua idade. Depois, Já falei, 69, 56, né? eu não entendi, mas eu não prestei atenção. Mas beleza, o senhor já revelou. Vamos lá, doutor. O que o senhor falaria pro Adalberto Araújo nos seus 11 anos? Se pudesse voltar no tempo. Poxa, Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer. Olha, sem falsa modéstia, cara, você mandou bem. Você mandou bem. Capaz. Sabe, Quando o senhor me enviou essa foto, eu falei, eu vou veja fazer bem, essa pergunta. O filho do ensacador, filho da costureira, minha mãe semi-analfabeta, o pai também. O pai está com 91 anos, graças a Deus, mas a mãe partiu ainda jovem, né, com 48 para 49 anos. Mas eles, apesar da pouca instrução, eles incentivaram que todos os 5 filhos tivessem uma formação, todos os 5 filhos pudessem ter acesso à faculdade. Então eu fiz lá o técnico de contabilidade, fiz 3 anos de Senai, completei o Senai, depois iniciei a faculdade de ciências contábeis, depois letras em inglês, acabei não me formando, fui me formar em direito, com muita dificuldade, com muito sacrifício, apoio da família, renúncia. Digamos assim, para tudo na vida você tem que pagar um preço. Para você chegar hoje, né, a gente estava comentando aqui no bastidor, você começou pequenininho, você começou ainda jovenzinho, né, nas emissoras aqui da nossa cidade, e todo o teu progresso envolveu renúncia com a família, envolveu dedicação no trabalho, o empenho. Então, nesse aspecto que eu tenho, como diz a Bíblia lá, um orgulho santo. Tá? Com ética, sem pisar em ninguém, procurar o meu espaço, né? Procurar estudar, dar uma condição de vida também para os meus filhos poderem estudar. Então isso aí não tem preço, sabe? Então isso para mim que é vitória, é você ter paz, fazer as coisas certas e continuar, principalmente quem está na vida pública. Eu sempre digo isso. Mesmo sem mandato, você continuar indo na padaria, no supermercado, olhar as pessoas no olho e ter o respeito delas. Você me conhece, teu pai me conhece, né? Sabe de onde a gente veio, de onde... O Muramura me conhece desde os meus 15 anos. Olha aí, ó. A gente foi jogar, e ele foi fazer a cobertura jornalística, eu tinha aqui, 86, em Cascavel. Nós fomos no micro-ônibus de Paranaguá, Cascavel, com o Jorginho, teu tio, tá mandando um abraço pro senhor. Do tênis de mesa, com o pessoal do ciclismo, o pessoal do xadrez, tudo no micro-ônibus, enfrentando uma viagem para Cascavel, que é pertinho de Foz do Iguaçu. E então ele sabe a dificuldade, a luta que foi,
E isso nos orgulha bastante, né? Isso lhe tornou um cidadão mais forte? Claro, claro. E as adversidades vêm para todos. O dia mau e o dia ruim, né? O dia de chuva, o dia de sol. E você ter essa resiliência, né? Não, hoje não está legal, mas amanhã vai estar. Eu fiquei desempregado. Dos 5 anos da faculdade, era uma faculdade particular, eu fiquei 3 anos desempregado. Então, minha mulher teve que aprender a fazer artesanato, sabão, produto de limpeza. Eu tive que arbitrar xadrez. Eu fui trabalhar na construção civil. Pouca gente sabe, amor. João Ricardo. Pouca gente sabe. Fui trabalhar na construção civil para levar o pão para minha casa, para poder continuar cursando a faculdade. E o primeiro, pela dedicação, graças a Deus, eu sempre fui bastante aplicado nos estudos. Eu tinha convites de vários professores em bancas de advogados lá da capital, importantes, mas que ofereciam pouco no início de carreira. E aquilo não pagava as minhas despesas. Então, eu resolvi voltar para Paranaguá, iniciar aqui uma carreira, e Deus me abençoou de uma forma tremenda. Assim, eu agradeço a Ele, são coisas assim sobrenaturais. Um dia a gente pode falar só sobre isso. Mas o que Deus fez na minha vida em pouco tempo, assim, hoje eu tô completando 23 anos de advocacia, né? Mas em pouco tempo, assim, Deus me honrou. E honrou o esforço da minha esposa, honrou o esforço da minha família, a minha sogra, orando, intercedendo pela gente. Então eu creio muito em Deus, né? E assim, quando você faz as coisas certas, cara, ainda que tenha obstáculos, ou ainda que tenha gente que torça contra, porque sempre vai ter, tem gente que queria estar no teu lugar aqui, não tem dúvida disso. Ainda que haja essa oposição, quando você tem Deus no coração, faz as coisas certas, Ele te abençoa, cara. Não tem segredo. E quem às vezes prospera, quem às vezes cresce pisando nos outros, fazendo o que é ruim, a conta vai chegar. Exatamente. De uma forma ou de outra. Eu tenho muita convicção disso. Então, olhando para o Adalberto de 11 anos, valeu a pena. Diria E tá valendo, né? Diria pro Piazinho que ele mandou bem. Eu jogava bola ali no campo do Oriental, não é do teu tempo. E depois teve um campinho de futebol onde hoje funciona a Igreja Assembleia de Deus, a Vila Paranaguá. Muita gente boa, lembranças ótimas da infância. O pessoal não acredita que eu caçava rã, fazia espingardinha com um negócio de guarda-chuva para caçar rã. O pessoal acha que é brincadeira. O pessoal acha que eu nasci advogado. Não, gente, não. Legal. E o meu pai é ensacador, cara, chegando lá na hora do almoço com a roupinha suja e tal. A mãe com muita... Eu ia participar das competições de xadrez, a minha mãe costurava, vamos supor, conseguia lá 50, 100 reais, tá aqui para você jogar em Curitiba, tá aqui para você jogar lá na praia. Então, poxa, hoje em dia, depois acabei me tornando mestre da Federação Internacional de Xadrez, cara. Então, é uma história emocionante. É muito legal, cara, muito legal. A gente lembra... Me perdoe me estender que já não, capaz, doutor. Né? Capaz, não, mas eu fiz justamente essa pergunta para que as pessoas possam se inspirar. E até porque nós precisamos de mais jovens da política que gostem de política, né, doutor? E a sua história... Gostem de política e vejam na política uma forma de abençoar vidas, né? De trabalhar para o próximo, né? A gente está na vida pública para servir, não para ser servido e não para se beneficiar, né? As pessoas às vezes não acreditam. Mas puxa, você não tem nenhum filho com cargo? Você não né, tal? Não, cara, não. Sabe? É uma oportunidade que a gente tem de abençoar outra vida, outra pessoa. Meus filhos têm informação, a minha nora tem informação. Poderia muito bem, né? Não seria nenhum problema. Quantas pessoas já fizeram isso? Mas para mim não funciona. Para mim não dá certo. Eu não acho correto. Então, nesse aspecto, assim, eu fico bem tranquilo, mas também não condeno quem o faça. Mas, assim, trabalhar para as pessoas. Política é uma missão, não é profissão. Às vezes as pessoas me perguntaram, você é vereador? Não, eu sou advogado. Sou advogado, sou professor de xadrez também. Aposentado, mas também sou professor de xadrez. Mas o estar político, estar vereador, estar na vida pública é para servir as pessoas, para entregar alguma coisa de positivo. Né? Certo. Doutor, finalizando então, deixe uma mensagem para todos os cidadãos de Paranaguá. De Paranaguá e do litoral. Isso, do litoral. O alcance por favor. Dos microfones da Litoral Por gentileza, Sul. então. Agradecer sempre a gentileza de vocês, da direção, do Ciro Gimenez, toda a equipe da rádio, né? Obrigado pelo convite. As portas da Câmara Municipal, a gente sempre fala, estão abertas para a população. Obrigado. As sessões às segundas e terças-feiras, às 18h30. Os gabinetes abertos, então, à disposição da população. A gente está lá para servir. Muito obrigado e ficamos sempre à disposição.